Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Isso é o que determina o artigo 225 da Constituição Federal. Mas será que na prática isso acontece? Governo e sociedade têm atuado pela defesa e preservação do meio ambiente? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora o OAB Entrevistas. O direito ambiental surgiu da preocupação com as questões ambientais levantadas por movimentos sociais e políticos em todo o planeta e envolve mecanismos de proteção da fauna e da flora, discussões sobre a relação entre o desenvolvimento econômico e socioambiental, os direitos às cidades sustentáveis, entre outros. E para conversar conosco sobre esse assunto hoje, está aqui no estúdio do OAB Entrevista a presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, Marina Gadelha. Doutora Marina, seja bem-vinda ao OAB Entrevistas. Muito obrigada, Ana Paula. Doutora Marina, eu comecei o programa falando do artigo 225 da Constituição Federal, que, de acordo com a pirâmide de Kelsen, que estabelece a hierarquia entre as leis, é a lei máxima. Então, o direito ambiental, ele nasce ali nas premissas estabelecidas pela Constituição e se desenvolve a partir de outras leis. Inclusive, a própria Constituição estabelece a criação de lei, por exemplo, sobre impacto ambiental. Mas no Brasil, a gente tem uma ampla lista de leis que tratam do tema. Eu tenho aqui, por exemplo, leis de crimes ambientais, de Política Nacional de Resíduos Sólidos, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, da Gestão de Florestas Públicas, entre outras. A legislação ambiental no Brasil é considerada a mais ampla, a mais completa do mundo. Eu queria saber a sua opinião, se todo esse arcabouço legal de direito ambiental, esse arcabouço que o Brasil tem de direito ambiental, se ele é satisfatório, não do ponto de vista de quantidade, mas do que ele se propõe, da normatização, dos critérios que se estabelecem, das normas, se isso é satisfatório para o que a gente precisa no direito ambiental. Veja, como você bem disse, nós temos uma quantidade muito grande de normas ambientais no Brasil. Você citou a Constituição Federal, citou algumas leis, e existe uma infinidade de normas infralegais, portarias, decretos. De fato, em quantidade, inclusive em qualidade, nós temos leis bem modernas. Nós, por exemplo, vou te citar postos de gasolina, o que nós temos no Brasil é muito mais avançado do que nós temos na Europa, por exemplo. Por outro lado, essas normas estão completamente esparsas. Constituição, leis, normas infralegais, é uma infinidade, nós vamos falar de milhares de normas. Isso causa um pouco de confusão, aliás, causa bastante confusão, porque a sociedade e até mesmo os operadores do direito têm dificuldade de conhecer todas essas normas e de integrar a interpretação delas. Mas eu posso dizer que as normas, elas são boas, sim. Elas compreendem o que é necessário. Tá? Sim, sim. Falta alguma coisa, por exemplo, nós estamos agora no momento de discussão e votação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Isso é uma coisa que falta, que atualmente está sendo regulado por uma resolução do CONAMA. Falta alguma coisa, é claro que sempre é possível melhorar, mas eu entendo que a nossa legislação ela é boa sim. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco sobre essa lei também. Mas continuando falando agora dessa questão de ampla quantidade de leis, mesmo com todas essas leis, a gente tem problemas sérios aqui no Brasil. Por exemplo, desmatamento, queimada, poluição, degradação dos solos por técnicas de produção, escassez de água pelo mau uso e gerenciamento de recursos hídricos, contaminação hídrica por esgoto sanitário e poluição do ar nas grandes cidades. O que falta, doutora Marina? É fiscalização? É aplicação? Qual é o problema? Os dois, fiscalização e aplicação. Como eu disse, a legislação ela é esparsa, ela é de difícil compreensão, ela é de difícil interpretação. Além disso, nós temos ainda, apesar dessa conscientização ambiental já ter evoluído muito, nós temos ainda um pouco de resistência por parte de alguns, e eu digo é minoria, de alguns empresários, até por desconhecimento.
Além disso, nós temos um problema de fiscalização. Nós temos órgãos ambientais que são mal aparelhados, mal estruturados, com déficit de pessoal. Nem sempre esse pessoal está atualizado, nem sempre eles são bem treinados. E, às vezes, quando tudo isso funciona, quando a fiscalização funciona, quando a autuação é realizada, ela não consegue ser revertida para o meio ambiente efetivamente. Então, de fato, tudo isso são entraves, são problemas. Falta aplicação, falta fiscalização e falta efetividade, sobretudo. Compreendo. E com relação ao trabalho da comissão, da Comissão de Direito Ambiental da OAB, como a comissão tem atuado com relação a esses problemas? Quais são as ações? Veja, a Comissão Nacional de Direito Ambiental, ela tem sempre a preocupação maior de prezar pela legalidade, pela constitucionalidade das normas e das atividades relacionadas ao meio ambiente. Então, nós temos uma interface com a administração pública, nós temos uma interface com o legislativo, nós já, por exemplo, já tivemos a oportunidade de ir ao Congresso Nacional, discutir em audiência pública a Lei Geral de Licenciamento, que você falou que nós vamos tratar daqui a pouco. Nós já tivemos a oportunidade de ir ao ministro do Meio Ambiente com algumas pautas que nós consideramos relevantes, tanto para a advocacia ambiental quanto para o próprio meio ambiente. Com relação à advocacia ambiental, por exemplo, nós fomos solicitar uma vaga, um assento para a advocacia junto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que nós entendemos que é necessário que a advocacia esteja lá para oxigenar, para ter uma palavra diferente, um ponto de vista diferenciado. E também fizemos algumas propostas com relação à integração dos biomas Pampa, Caatinga e Cerrado, no parágrafo 4º do artigo 225, como um patrimônio nacional. Entendo, é uma atuação bem constante, né? Sim, bem constante, bem intensa. O licenciamento ambiental é uma das ferramentas mais importantes do controle ambiental previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. Ele vai além da simples concessão de licença que avalia os impactos sobre o meio ambiente e sobre a população afetada por uma determinada atividade econômica. A vasta legislação, em grande parte setorial e instruções normativas de cada órgão ambiental, com procedimentos diversos, resulta no excesso de discricionalidade dos órgãos ambientais e a falta de segurança jurídica, onde é passível o questionamento judicial, mas esse problema pode ser sanado com a aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Um projeto de lei já tramita no Congresso Nacional há mais de 10 anos e está prestes a ser votado na Câmara. A presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, Marina Gadelha, está conosco hoje no OAB Entrevista e destaca agora a importância desse assunto. Doutora Marina, a criação dessa lei, ela é uma demanda antiga de setores econômicos no Brasil. E a aprovação desse projeto é muito esperada por diversos setores da sociedade. A segurança jurídica seria, de fato, um dos principais benefícios dessa lei? O que a gente pode destacar? Eu acho que, sim, acho que a segurança jurídica é o maior benefício da norma. Como eu disse há pouco, hoje o licenciamento ambiental é regulamentado por uma resolução do CONAMA. E, como a gente sabe, uma resolução é uma norma infralegal. E ela tem falhas que se pretendem corrigir através da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Por outro lado, essa discussão, como você disse, que já se alonga por mais de 10 anos, na verdade é uma queda de braço entre, sobretudo, a bancada ruralista e a bancada ambientalista no Congresso. Por alguns aspectos que já foram, a preço de hoje, basicamente todos resolvidos, eu acredito que esse projeto deve estar sendo votado nos próximos dias. Então, essa guerra de interesses, de conflitos pessoais, terminou? Eu acredito que já esteja superada. Não sem muita discussão, não sem muita dificuldade, mas já superada. Muitos pontos do projeto eles estão sendo criticados por diversos segmentos, pois ao longo do processo de tramitação do texto na Câmara, ele foi alterado ao ver dessas pessoas de forma negativa.
Um exemplo disso, segundo o IBAMA, é que o fato de ter sido desconsiderada, né, a localização do empreendimento e o seu porto como elementos necessários para o tipo de licenciamento, para que esse tipo de licenciamento seja analisado. Foi desconsiderado esse critério. A senhora que tem acompanhado esse projeto, qual é o posicionamento da OAB sobre esse conteúdo que está em tramitação na Câmara? Veja, nós discutimos isso internamente na Comissão Nacional. Nós entendemos que o projeto ele não é de todo ruim, mas ele também não é excelente. Na verdade, foi o possível. O que é que a gente considera de mais perigoso? Considerava o licenciamento tácito. Esse foi excluído do projeto atual. O que é que previa? Que a administração pública tinha um prazo determinado para a concessão da licença, porque isso é uma briga e uma dificuldade muito grande dos empreendedores. Eles querem se instalar, mas alguns licenciamentos ambientais ficam travados nos órgãos ambientais por até mais de 10 anos. E, às vezes, o empreendedor simplesmente desiste do empreendimento. Isso foi... Aí, a ideia inicial foi, vamos fazer esse licenciamento tácito. Se a administração pública não responder nesse prazo determinado, o projeto está licenciado. Isso era realmente muito difícil de compreender, muito difícil. A bancada ambientalista, e não só a bancada, mas os ambientalistas, tinham muita dificuldade nessa aceitação e, particularmente, eu entendo que eles têm razão. No projeto de lei, da forma como está hoje, o prazo existe, mas se esse prazo não for observado, o órgão ambiental ele vai ser substituído pelo órgão ambiental imediatamente superior. Por exemplo, se o órgão ambiental estadual não der conta de cumprir o prazo, esse licenciamento será transferido para o IBAMA. Esse é um aspecto. Entendo. Mas ele foi aprovado agora, por último, na comissão da Câmara e tem que ir para plenário. Ainda tem toda uma fase de tramitação no Senado. Tem uma previsão? Não temos previsão alguma, sobretudo porque a Câmara, hoje, ela está muito travada com umas MPs que estão precisando ser convertidas em lei. Então, não consigo fazer nenhum tipo de previsão. Essa decisão de deixar essa tramitação e aprovação ia acontecer na comissão. Por um ajuste, por um acerto entre o Ministério do Meio Ambiente e o Legislativo, essa votação definitiva foi transferida para o plenário, mas previsão é impossível fazer. Então, ainda teremos que esperar mais um pouco, né? Um pouco ou bastante. Mas enquanto isso, teve uma decisão que foi importante. Recentemente agora, o presidente da República, ele assinou um decreto que permite converter multas ambientais ainda não pagas em prestação de serviços também na área ambiental. Quem aderir a essa proposta vai ter um desconto de 60% nas multas. O que isso representa para o direito ambiental no Brasil? Olha, nós falamos há pouco da pequena efetividade da fiscalização e, quando ela acontece, da reversão disso em benefícios para o meio ambiente. Esse decreto, no meu sentir, ele é bem interessante porque traz um incentivo à efetividade. Nós temos uma infinidade de valores em multas aplicadas que não chegam aos cofres da União, dos estados e, consequentemente, não são revertidos para o meio ambiente. Nesse caso, o autuado ele tem a possibilidade de, com um desconto que pode ir até 60%, investir diretamente esse valor em algum projeto ambiental. A escolha dele ou indicado pelo órgão ambiental autuante. Então, com esse estímulo da diminuição do valor da multa e a efetividade, eu acredito que eles vão ter mais interesse em cumprir e a gente vai conseguir realmente reverter essas multas. Uma troca inteligente, né? Eu acredito que sim. A OAB, enquanto representante da sociedade civil, deve integrar a agenda de discussões do Executivo em temas que são fundamentais para o Brasil. E os assuntos da pauta do direito ambiental são alguns desses temas de relevância que a Ordem trabalha e atua em busca de melhorias. A presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, Marina Gadelha, está conosco hoje no OAB Entrevistas e ela vai destacar agora as ações da OAB que dão tom dessa contribuição do tema da OAB para a sociedade. Doutora Marina, recentemente a senhora e o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarca, estiveram com o ministro do Meio Ambiente, a senhora até citou isso no primeiro bloco, fizeram algumas reivindicações.
Entre essas reivindicações, uma que é a reivindicação antiga, e essa gestão resgatou esse pedido, que é uma vaga da OAB no CONAMA. Por que é tão importante a OAB participar dessas discussões? E como é que está o andamento dessa demanda? O que vocês já tiveram de resposta? Olha, Ana, sendo bem franca, nós percebemos muitas ilegalidades e muitas inconstitucionalidades, sobretudo, nas normas que são expedidas pelo CONAMA. Nós vemos que o CONAMA ultrapassa em muito a competência dele para regulamentar os assuntos que deveriam ser deixados a cargo do Legislativo. Esse é um exemplo. E a OAB entende que, sendo formada por advogados, por professores, profissionais do direito, ela tem que estar dentro da discussão até para apontar, até para levantar os problemas e, sobretudo, para indicar soluções para que essas normas, para que essa atuação do CONAMA, ela seja pautada pela estrita legalidade e pela estrita constitucionalidade. O ministro, na oportunidade em que nós entregamos esse pleito, foi muito, muito receptivo. Disse que entendia, que achava que ele era sim legítimo e que a OAB tinha o direito de estar lá no CONAMA. Nós já recebemos algumas notícias da tramitação, os servidores e na construção do parecer, pedindo mais subsídios, mas já antecipando que o assunto é do agrado do Ministério do Meio Ambiente e que acredita que vai funcionar assim. Então, possivelmente, a OAB vai integrar o CONAMA. Eu espero, acredito e estou lutando por isso. Tomara que dê certo, né? Agora vamos falar de um assunto que foi muito impactante para o Brasil e a OAB realmente não poderia ficar de fora. Quando a gente fala de direito ambiental e meio ambiente, não há como não lembrar o desastre de Mariana, quando houve o rompimento da barragem de Fundão. A senhora esteve lá, a OAB tem acompanhado. Como tem sido o trabalho da OAB com relação a isso? Olha, quando da ocorrência do desastre, vai completar 2 anos, a OAB Nacional imediatamente criou uma comissão especial que já teve a oportunidade de iniciar o trabalho. Quando a nova gestão se iniciou, em 2016, nós tivemos a oportunidade de, em novembro de 2016, quando o desastre completou 1 ano, voltar a Mariana. Nós fizemos uma visita técnica à região de Bento Rodrigues, nós fizemos um encontro com os atingidos, nós fizemos um encontro com o prefeito do município de Mariana, com os advogados da subseção de Mariana e escutamos, nos colocamos como um espectador muito atento a esse problema. Em paralelo, a Comissão de Meio Ambiente da Seccional de Minas Gerais tem feito um trabalho muito bonito, muito sério, muito intenso, acompanhando de perto tudo que está acontecendo. E muito em breve nós teremos a oportunidade de sentar com o presidente da Fundação Renova, que foi criada para a gestão desse desastre, para o acompanhamento e assistência aos atingidos, porque nós temos alguns pleitos, sobretudo no que diz respeito à participação da advocacia no acompanhamento dos atingidos, quando eles vão à Fundação Renova para fazer um acordo, quando eles vão ao judiciário para também buscar a indenização pela Fundação Renova. Então, a nossa expectativa é que essa reunião, que está marcada para muito em breve, seja um divisor de águas para que a OAB consiga efetivamente contribuir para que os atingidos sejam finalmente indenizados. E é fundamental essa atuação da OAB, porque muitas dessas pessoas que foram atingidas, elas se sentem desamparadas, porque realmente, como a senhora disse, são quase 2 anos de desastre e o pessoal ainda não foi indenizado, não está sendo tratado e cuidado da forma que deveria. Tem muitas ações em trâmite, muitas multas foram aplicadas pelo IBAMA, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, algumas ações individuais, mas a gente pretende, na verdade, minimizar a judicialização,
aumentar o número de acordos, mas é fundamental que os acordos sejam feitos sempre na presença de um advogado escolhido pelo próprio atingido, porque essa relação cliente-advogado é uma relação de confiança, de estrita confiança, e só o constituinte pode escolher o seu advogado. Essa é a nossa luta no momento. De fato, a senhora falou aí de fazer acordos. Então, nesse caso, que é um caso tão complexo, a conciliação seria um caminho ideal para essas pessoas? Sem dúvida alguma. A Fundação Renova criou um programa de indenização mediada, mas no entendimento da OAB, ele precisa ser aprimorado, porque essa mediação ela tem que ser feita sempre na presença de um advogado e na presença de um advogado escolhido livremente pelas partes. Entendo. Doutora Marina, para a gente finalizar o programa hoje, eu queria que a senhora falasse um pouco da pauta atual da comissão, o que está sendo trabalhado, e de resultados que já estão acontecendo a partir do trabalho da comissão. Veja, nós trabalhamos em algumas frentes, nós trabalhamos com mineração, nós trabalhamos com educação ambiental, nós estamos trabalhando com água, nós estamos trabalhando também com licenciamento ambiental. Nós dividimos a comissão por setores e cada setor foi submetido a um coordenador dentro da própria comissão. Nós vamos agora na Conferência Nacional, temos um painel, aproveito para convidar a comunidade jurídica toda a participar da nossa Conferência Nacional no fim de novembro em São Paulo. E de efetividade, eu considero que esse caso de Mariana tem sido mais emblemático, sem dúvida alguma, o caso mais relevante, o maior desastre ambiental que o Brasil já enfrentou. E esse nome desastre é bom que fique muito guardado. Não se trata de um acidente, se trata de um desastre com proporções que nós ainda não conhecemos. E nós conseguimos já evoluir, já conseguimos participar da Força-Tarefa em Minas Gerais. Nós estamos conseguindo agora nos reunir com a Fundação Renova e eu acredito que a gente vai conseguir reverter mais e mais para a sociedade. Essa é a nossa expectativa. Então tem sido uma grande atuação, né? Eu não sei, eu sou suspeitíssima, mas tem sido uma atuação intensa e eu tenho colegas de comissão que são verdadeiros abnegados, lutadores, que sem eles também a gente não conseguiria fazer nada. Que bom, eu desejo boa sorte para vocês, o trabalho da comissão, que dê tudo certo. E gostaria de agradecer a sua participação hoje aqui no nosso programa, foi uma conversa muito bacana. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, doutora Marina. E o OAB Entrevistas de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br ou as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.